Bom dia, irmãos. Estamos aqui no estudo bíblico número 33 do livro do Apocalipse e estudamos aqui as escrituras acerca do livro do Apocalipse, várias revelações que nos foram dadas e começamos no estudo prévio a falar acerca do reino de Deus para lá do milénio. Isto é, começamos a abordar o capítulo 21 do Apocalipse e vimos que o reino de Deus é muito mais do que simplesmente um governo mundial, é a família de Deus, uma família real, a família de Deus e de todos os seus filhos. Lemos também o versículo 1 a 7 de Apocalipse 21 e aí descrevemos como Deus faz novas todas as coisas, a Nova Jerusalém desce do céu e vimos como os vencedores serão filhos de Deus. E concluímos com o versículo 8, em que se lê: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ora, hoje vamos então analisar este versículo em maior detalhe, para vermos um bocadinho mais especificamente aqueles que não estarão no reino de Deus. Então, vamos analisar em maior detalhe cada uma destas palavras. A primeira é os tímidos, algumas versões diz aos covardes. E então o que é ser tímido? É uma falta de firmeza em manter os princípios de Deus. Possivelmente, medo de homens. Vejamos então brevemente Hebreus capítulo 10, começando no versículo 35 a 39. Hebreus capítulo 10, começando no versículo 35 a versículo 35 a versículo 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Confiança tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqueles que se retiram, aqueles que se retrocedem, podia-se dizer que são aqueles que não são ousados, não têm coragem, não estão a perseverar, e por isso é que diz no versículo 36, com efeito, temos necessidade de perseverança. Temos que perseverar, temos que ter confiança, temos que ter esta coragem de andar para a frente. No versículo 26 a 31, está a dizer que se nós vivemos deliberadamente em pecado, isto é,
se nós, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, andarmos para trás, retrocedermos, existe um juízo que vai acontecer. E, como diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, precisamos ter muito cuidado para não estarmos a retroceder, a andar para trás. Isso, digamos assim, é uma falta de coragem. É uma falta de... É um caso de exemplo de ser tímido ou covarde. Vejamos a palavra seguinte, que é aos incrédulos. E são os que não acreditam. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vemos um ponto muito importante acerca da fé, que diz, de facto, sem fé, ora, o que é a fé? Como lemos no versículo 1 de Hebreus 11, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E por isso é esta confiança. Não é ter medo, mas é ter confiança, ter esta ousadia. E por isso diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem acreditarmos em Deus. E se acreditamos em Deus, temos de ter confiança nele. Portanto, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, acredite que Deus existe e acredite que Deus é o galardoador dos que o buscam. Os incrédulos são aqueles que não acreditam. Temos que acreditar que Deus existe e é o galardoador. Ora, geralmente eu dou sempre a explicação acerca do que está por trás da palavra acreditar. Geralmente eu refiro ao exemplo em Hebreus capítulo 3, versículos 18 e 19, porque aí vê-se a secção falando acerca dos israelitas que saíram do Egito e que andaram pelo deserto por 40 anos, e depois no versículo de Hebreus capítulo 3, versículo 18, diz assim, com quem jurou que não entraram no seu descanso, não entrariam no seu descanso. Está claro, aqueles israelitas que saíram do Egito e que não foram obedientes e por isso não entraram no descanso, nomeadamente na terra prometida. Senão, contra os que foram desobedientes. Por isso, quem é que não entrou na terra prometida ao fim de 40 anos? Os desobedientes. Sim, os filhos deles entraram, mas eles não. No versículo 19, depois diz, vemos, pois, os que não puderam entrar por causa da desobediência. Mas aqui usa a palavra da incredulidade. E por isso, quando vemos falta de crença por trás de não acreditar, é porque não obedecemos, não praticamos. Por isso, se cremos em Deus, fazemos o que Ele diz para nós fazer. Veja também em Hebreus capítulo 4, versículo 6, que diz, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, isto é, no descanso, na terra prometida, e que por causa da desobediência não entraram. Ora, vimos que não entraram, no versículo 19 do capítulo 3, foi por causa de incredulidade. Aqui está a dizer por causa da desobediência. Não entraram. Aqueles que foram dados às boas novas, não entraram. A esperança de irem para a terra prometida, não entraram. E por isso, para nós, temos que sempre ver, quando lemos na Bíblia a palavra acreditar, temos que ler atrás disso a palavra obedecer. Vejam também em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Vejamos então Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Portanto, a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aqui vê-se impuros, refletando
contaminados ou infectados, pessoas que não estão a seguir o caminho de uma maneira pura. E depois está a dizer descrentes. Tá, os dois juntos, impuros e descrentes. Os dois estão ligados. Vê-se por isso, atrás de crença, há uma certa falta de obediência, impureza. A palavra seguinte é abomináveis. Em Apocalipse 21, versículo 8, que esses abomináveis não estarão no reino de Deus. Abomináveis, quer dizer, detestáveis, é aqueles que têm uma conduta que é ofensiva a Deus, que é ofensiva a Deus. Vejam em Apocalipse 17, versículo 4, falando aí da grande meretriz, Apocalipse 17, versículo 4, diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Por isso vê-se aqui que tem este cálice das imundícias da sua prostituição. Ora, aqueles que são abomináveis, então são aqueles que beberam deste cálice de ouro transbordando de abominações, que têm uma conduta incorreta, que estão a seguir o exemplo da religião falsa, da igreja falsa. E quem é a igreja falsa? A igreja protestante, católica e as suas filhas, as protestantes, que poluíram as verdades de Deus. E isso é abominável. Uma conduta abominável. Várias coisas pode ser um exemplo de abominação. Pode ser poluídos com desejos de luxúria, com pecado. E por isso, então, esses seriam os abomináveis. Depois, continuando a ler, no capítulo 21, versículo 8, fala que os próximos são os assassinos ou os homicidas. Quando lemos em Atos, capítulo 7, versículos 51 a 53, em que vê-se aí a apologia de Estevão, isto é, a defesa da sua doutrina, quando Estevão está a defender a sua crença, em Atos capítulo 7, versículo 21, ele então diz a essas pessoas que são assassinos. Vejamos então aqui em Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vocês o fazem, vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por mistério de anjos e não a guardastes. Está aqui a falar a judeus, fariseus e essas pessoas que estavam a guardar as leis de Deus, aparentemente, por fora, muito específicos acerca, por exemplo, das cerimónias e disso tudo, e da circuncisão, e dessas coisas todas, mas aqui Estevão está a dizer a eles, vocês que recebeste a lei por mensageiros e não a guardaste, não guardaste a lei. Vemos, por exemplo, também em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22, Mateus 5, que é parte do Sermão do Monte, que Jesus Cristo deu,
no versículo 21 e 22, Mateus 5, 21 e 22, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, a palavra sem motivo está na maioria dos manuscritos. Isto é, inconsideravelmente, sem propósito, sem justa causa. Se irar, quer dizer, encuralizar, a palavra grega é orgizo, que é ter uma ira, encuralizar. Mas vejam, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E por isso é que lemos aqui em Mateus 5, versículo 22, aquele que sem motivo se irá. E aqui diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esse versículo é extraído de Salmos, é uma citação de Salmos, ou uma lembrança de Salmos, capítulo 4, versículo 4. Vamos então ler Salmos, capítulo 4, versículo 4 e 5. Para entendermos um bocadinho melhor o significado aqui, Salmos, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim: Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Quer dizer, ei, meditem. Assim, tão perturbados, tão preocupados, mas tenham cuidado, pensem bem no travesseiro, o coração, para o coração não estar errado, e diz assim, e sossegai, tenham paz. Por quê? Porque temos confiança em Deus, que Ele vai responder às nossas orações, aos nossos pedidos quando temos problemas. E por isso diz, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Tenham confiança, tenham fé, sejam ousados, não sejam tímidos. Ora, continuando agora então em Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, devia ter posto uma marca aí em Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versículo 22, Mateus 5, versículo 22, diz assim, que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto. Insulto, a palavra grega aí é raka, desrespeito. Em aramaico, traduzindo literalmente, é cabeça vazia. Ou dizer, olha, tens uma cabeça vazia, é estúpido. Cuidado. Cuidado quando dizemos palavras desse género a outra pessoa. Aqui é um nível, um grau mais alto do que irar, é um ato de completo desrespeito a outra pessoa. Ele tem uma cabeça vazia. Temos ter cuidado com isso, porque diz, se dissermos isso a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Não é só um julgamento, por exemplo, de um tribunal local, mas será um julgamento de um tribunal maior, digamos assim, federal ou nacional, ou coisa assim, quer dizer, um nível mais alto do tribunal. E depois diz, e quem lhe chamar
tolo ou louco, quem lhe chamar tolo ou louco, estará sujeito ao inferno do fogo. A palavra grega aqui é moros, um tolo inútil. A palavra moros vem de palavras como moron, uma pessoa que é um tolo inútil, um idiota, uma pessoa completo desprezo, desdém. Precisamos ter cuidado se tratamos outra pessoa desse género. Mas que coisa, precisamos ter muito cuidado com palavras que dizemos desse modo, porque podemos estar a ser considerados, como Jesus Cristo diz aqui em Mateus 5, que é equivalente a matar, a ser um homicida, um assassino. Precisamos ter cuidado com o que está na nossa cabeça e o que sai, isto é, no nosso coração, e o que sai pela nossa boca. Temos que ter muito cuidado. Continuando agora, então, mantenham aí a marcação em Mateus 5, porque vamos voltar a Mateus 5, mas a palavra seguinte, em Apocalipse 21, versículo 8, é, em certas versões, é impuros. Outras versões é fornificadores. Isto é, todas as pessoas impuras que se entregam a toda impureza, como, por exemplo, fornificação, adultério e toda a lascívia, ou todo o género de obscenidade e sensualidade. Precisamos ter cuidado com isso. Ora, a palavra grega aqui é pornos. Qualquer atividade sexual ilegal, isto é, fora do casamento. Precisamos ter cuidado com isso. Daí vêm várias palavras em português correntes, como pornografia e outros desse género. Precisamos ter muito cuidado com esse género de pecado. E vejam, voltando então a Mateus, capítulo 5, uma vez mais, falando aqui acerca depois das bem-aventuranças que Jesus Cristo menciona em Mateus 5, e depois dele falar acerca do homicídio, nos versículos 21 a 26, a partir do versículo 27 e 28, ele diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Versículo 28, eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, e vê-se esta impureza, impureza no coração, já adulterou com ela. Por isso vê-se este significado aqui de fornificação ou impureza, que são daqueles que não estão no reino de Deus. Então vamos continuar agora com Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, a ver a palavra seguinte. E a palavra seguinte é feiticeiros. Ora, aqueles que consultam o diabo, ou demónios, ou espíritos familiares, ou negociantes com espíritos familiares. O que é que quer dizer com isso? Por exemplo, pessoas que fazem negócio. Por exemplo, que vão a esta mulher que nos vai dizer o futuro, ou coisa assim. Ou que vão a este doutor de mágica, ou este doutor que nos dá certos medicamentos ou drogas de mágica, digamos assim. Isso vê-se muito em África também. Há certas coisas que pessoas tomam que são desse género. Por exemplo, em Angola há o que eles chamam a tala, que é este medicamento que estas pessoas dão. Ora, vemos aqui em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 4, e há outros, só estou a mostrar um ou dois aqui, para vocês verem. Está aqui a falar de uma secção, quando diz: quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio,
Quer dizer, esta pessoa vai dizer, olha, isto vai acontecer. E esse sinal ou prodígio que te houver falado e disser, isso acontecer, o versículo 2, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, quer dizer que ele diz, olha, isto vai acontecer. E acontece. Ora, simplesmente por ele estar a dizer, olha, isto vai acontecer, ou isto vai acontecer, não quer dizer que seja de Deus. Porque diz assim, vamos após outros deuses. Se essa pessoa diz, olha, vem aqui a adorar isto, ou faz esta coisa aqui de pagã, que não conheceste, e sirvamo-los, isto é, vamos servir estes deuses que esta pessoa está a dizer para seguirem, diz no versículo 3, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Não vais ouvir o que essa pessoa diz, olha, tive um sonho ontem à noite. Tive um sonho ontem à noite. Por quê? Porque o Senhor, vosso Deus, vos prova. Deus nos está a pôr num teste, nos prova. Continuando assim, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Andareis o vosso Senhor, vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a voz de Deus, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Não podem ter outro Deus, ou seguir outro Deus, de acordo com o sonho desta pessoa que teve, ou coisa assim, embora o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Isso não é a prova de que ele é um homem de Deus. Ora, Isaías 8 adiciona um pouco mais aqui em versículos 19 e 20. Isaías 8, versículos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Aqui dá a solução. A lei, isto é a lei de Deus, e ao testemunho, isto é, ao testemunho de Jesus Cristo, ao testemunho dos apóstolos e dos profetas, ao testemunho dos fiéis. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Por isso, a lei é o testemunho. O testemunho, irmãos, está escrito aqui na nossa Bíblia. A lei de Deus e o resto da lei de Deus, que é a Bíblia, o testemunho dos apóstolos, é a Bíblia. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, a luz. Por isso vemos aqui que devemos ter cuidado com estes falsos, digamos assim, sonhadores e pessoas que têm estas ideias esquisitas que são pagãs. Quero também mencionar outro ponto interessante aqui, que é a palavra grega usada aqui em Apocalipse 21, versículo 8, para feiticeiros. A palavra grega usada aqui, neste versículo 8, é a palavra farmakeus, onde temos palavras hoje em dia como farmácia. Aquele que prepara ou usa remédios mágicos. Um mágico. Temos um exemplo de um mágico na Bíblia? Sim, em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo começando no versículo 9. Vejamos então Atos, que é Simão, o mágico. Atos 8, começando no versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica. Irmãos, estes mágicos enganam, fazem truques.
que são inacreditáveis. Alguns são truques, outros são mágicos. E por isso diz, cuidado, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior. O que ele dizia para fazer, faziam. É exatamente o que lemos aí em Isaías e em Deuteronômio 13. Se esta pessoa disser, faz isto, mesmo que o que disse que ia acontecer, acontece, se não for de acordo com a Bíblia, de acordo com a lei e com o testemunho, não sigam. Diz assim, estes diziam, versículo 10, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Simplesmente, diz aqui no versículo 11, aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Queridos irmãos, não sejam iludidos com mágicas. Versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como as mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. E vocês sabem o resto da história acerca de Simão. Basicamente, é possível que este Simão tenha vindo a ser, digamos assim, a origem do que é hoje a Igreja Católica. Não sabemos de certeza, mas é bem possível. Mas continuando então agora aqui, identificando aqueles que não estarão no reino de Deus, a palavra seguinte é idólatras. Idólatras. Apocalipse 21, versículo 8. Diz aqui os idólatras, que são aqueles que oferecem qualquer tipo de oração ou reverência religiosa a qualquer coisa ou pessoa, exceto Deus. Uma idolatria. Pode ser, por exemplo, uma adoração de demónios ou de anjos, entre parentes, entre aspas, digamos assim. Esses anjos que querem ser adorados são demónios, não são os anjos fiéis. Adoração de imagens. Certas igrejas têm muitas imagens. Certas pessoas têm imagens em casa. Têm certas imagens. Têm, por exemplo, um cantinho na casa onde têm estas imagens e fazem as suas orações. Por exemplo, têm lá uma imagem da Virgem Maria e fazem as suas orações ali à frente da imagem da Virgem Maria. Isso é idolatria. E diz, idólatras não estarão no reino de Deus. Por isso estamos a ver aqui qualquer representação física de Deus ou de Cristo. Outro exemplo é adoração em dias pagãos. Isto é um ponto, queridos irmãos, como aprendemos estamos a aprender, conforme conhecemos o caminho, acerca dos dias santos. Estamos a ter cuidado com a própria adoração dos dias santos de Deus. Estamos a dar valor ao significado destes dias. Ou não damos valor a isso. Precisamos ter cuidado, irmãos. Ter cuidado. E espero que, através do Espírito Santo, estas pessoas batizadas que sigam o caminho, que aprendam e que pratiquem. Mas, falando mais acerca de idólatras, vamos falar um pouco mais acerca disso, porque não é só imagens
não é só, por exemplo, dias santos pagãos, mas é valorizar qualquer coisa ou pessoa mais do que Deus. Por exemplo, vejam em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza. E a avareza, que é idolatria. Avareza ou cobiça é idolatria. Por quê? Estamos a pôr uma coisa à frente de Deus. Não é só uma imagem, mas é qualquer coisa à frente de Deus. Por exemplo, se nós gostamos de certas coisas físicas e os nossos pensamentos estão continuamente nessas coisas físicas, por exemplo, olha, eu quero o último telemóvel, eu quero o último tipo de computador, eu quero o último, sei lá, o último carro, o modelo do carro mais melhor, precisamos ter cuidado. Ou estamos muito preocupados com a nossa aparência. Não estou a dizer que nos vamos vestir mal, mas estamos sempre à frente do espelho a ver, olha, como é que está o meu cabelo, olha, está benzinho ou não está, olha, estou bonitinho ou não estou, olha, precisamos ter cuidado, porque isso pode se tornar uma idolatria. Vejam Lucas, capítulo 14, versículo 26. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Esta é uma secção que eu abordo sempre que estou a aconselhar pessoas para o batismo. No versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Uma questão de prioridade. Uma questão de prioridade. Se a nossa primeira prioridade nas nossas vidas, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa mulher, os nossos filhos, os nossos irmãos, as nossas irmãs, e a nossa própria vida, o nosso próprio eu, podemos fazer disso uma idolatria. Por quê? Porque não estamos a pôr Deus primeiro. Porque não estamos a pôr Deus primeiro. O que temos que pôr Deus primeiro? Buscar primeiro, Mateus 6,33, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. Tudo o resto tem que ser segundo lugar. Não estou a dizer, está claro que nós respeitamos, porque honramos o nosso pai, honramos a mãe, a parte da lei de Deus, e pomos a nossa esposa primeiro, os nossos filhos, temos que ter cuidado com eles, mas a prioridade tem que ser Deus primeiro. E Deus tem que ser primeiro antes das nossas vidas. Antes das nossas vidas. Por exemplo, eu às vezes tenho, por exemplo, que ir ao dentista. Está aqui esta data para ir ao dentista.
E o que é que eu faço? Eu tenho comigo sempre o meu calendário. E vejo se esse dia é num dia santo ou não. Ou se for ao médico, ou fizer qualquer coisa. Eu vejo, é num dia santo ou não. E se é num dia santo, vou alterar isso para outro dia. Não sei, está claro que é uma situação de vida e morte, uma pessoa não tem controle ou coisa assim, essa é outra coisa. Mas quando é possível, eu vou pôr Deus primeiro. Tudo o resto tem que ter segundo lugar. E isso dá-nos um bocadinho o melhor entendimento, um entendimento mais profundo acerca da idolatria, que não é só estátuas, imagens de madeira ou de barro, ou seja o que for, ou muito bem pintadinhas de cerâmica, ou seja o que for, mas é algo que temos que ter muito cuidado. Depois, a seguir, está a falar e diz assim, no versículo 8 do Apocalipse 21, e a todos os mentirosos. Todos os mentirosos. Ora, mentirosos, geralmente, pensamos que são pessoas que dizem mentiras com a sua língua, falando que sabem ser falso. Correto. Mas também há mentirosos na prática. Isto é, hipócritas, que parecem ser o que não são. Por isso, precisamos ter cuidado com mentiras. Estamos a dar uma aparência de que somos uma coisa, mas por dentro somos diferentes. Isso é mentira. Estamos a dar uma mentira na maneira que nos apresentamos. E sabemos quem é o pai das mentiras. Em João 8, versículo 44, João 8, versículo 44, falando aqui, Jesus Cristo diz assim, no versículo 44, vós sois do diabo, perdão, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, quando somos mentirosos, quando somos hipócritas, quando damos um falso testemunho, estamos a seguir o diabo. E por isso, então, ele é como se fosse o nosso pai. Está claro, não é o nosso pai, mas é o pai desta atitude que nós estamos a seguir. Por isso, precisamos ter muito cuidado com isso. Vejam também, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está aqui a falar acerca do homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aí ao tempo do fim, recentemente dei um sermão acerca de Tessalonicenses, uma série de estudos acerca das epístolas de Paulo, e abordei 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas vejam, no versículo 3, diz assim, ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro venha a apostasia, esta falsa doutrina, e seja revelado o homem da iniquidade, o homem do pecado, o homem da iniquidade. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 9, a 12, diz assim, ora o aparecimento do iníquo, isto é, deste falso profeta, é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Vai haver, digamos assim, mágica, engano, sinais, milagres,
prodígios que todo mundo vai seguir, vai dizer, é impossível, por isso tem que ser de Deus. Mas isso é mentira. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Temos que amar a verdade para sermos salvos. Por isso, os seguidores do homem do pecado, do homem da iniquidade, aqueles que acreditam na mentira, não deram crédito à verdade, mas deram crédito à mentira. Por isso vê-se no versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. Por isso, todos os mentirosos, todos os que estão a seguir esta mentira do mundão, são mentirosos. Por isso, estamos a ver aqui, neste versículo 8 de Apocalipse 21, quem são estes que não vão estar no reino de Deus. Vimos que são os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, ou fornificadores, os feiticeiros, estes mágicos, os idólatras e os mentirosos. E eu achei que seria bom dedicar um bom bocado de tempo a esta secção da Escritura, visto que é importante sabermos aqueles que não estarão no reino de Deus e podermos identificar isso bem claramente. Ora, vamos então continuar, porque diz aqui, continuando a ler, este lhes cabe, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Também vemos ao fim do capítulo anterior, que é aqueles que são ressuscitados, a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Por isso, esses não vão ter a vida eterna. Por quê? Porque vão morrer. Vão morrer, vão estar sujeitos à segunda morte. Mas vejam aqui um contraste. Está aqui a falar do lago de fogo, correto? Vejam o contraste com Apocalipse 21, versículo 6. Diz assim, disse ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. So, aqui vê-se um lago de fogo em contraste com os fiéis, os vencedores, que vão ter acesso à água da vida, à fonte da água da vida. E essa fonte é simbolizada em Isaías 55, versículo 1. Vejamos então Isaías 55, versículo 1, que, como vemos, representa o Espírito Santo de Deus. Vejamos aqui Isaías 55, versículo 1. E, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esta água da vida, que é simbolizada pelo Espírito Santo de Deus, é gratuita. E isso é o que Jesus Cristo estava a referir-se em João capítulo 4. Vejamos então João capítulo 4. João 4, começando a ler no versículo 9. João 4, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana,
como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, isto é Jesus Cristo, e ele te daria água viva. O Espírito de Deus. Vejam também um bocadinho mais adiante no versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Isto é água física. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, é o Espírito Santo, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta fonte da água da vida vai ser uma fonte a jorrar nele, vai ter nele, esta fonte da água da vida. Vejamos também Jesus Cristo um pouco mais tarde, em João capítulo 7, falando deste mesmo assunto. Veja aqui em João capítulo 7, versículo 37 a 39. João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, isto é, no 8º dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior vai haver uma fonte de água viva. Isso, versículo 39, ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Por isso vemos isso, este simbolismo aqui do Espírito de Deus, é que os vencedores vão ter esta fonte da água viva, da vida dentro deles. Esses são os vencedores, os que têm coragem, enquanto que os covardes, os incrédulos, abomináveis, etc., abordei isso tudo, a esses cabe cair ou serem tirados para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então vamos continuar agora a ler no versículo 9 a 11. Apocalipse 21, versículo 9 a 11. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. E vê-se esta luz desta cidade, esta grande cidade, que com grande brilho, como uma pedra de jaspe, como o cristal. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 23. Diz assim: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. A origem da luz é o Cordeiro. O crente de Cristo, o cristão, não gera a luz. A luz vem do Cordeiro. João 8, versículo 12. João 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus Cristo é a luz. É de onde a luz vem.
A origem da luz é o Cordeiro. Vejam também no capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por isso, nós, como cristãos, devemos de refletir a luz de Cristo. Devemos de dar esta reflexão, refletir a luz de Cristo. Vejam em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Falando nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. A luz da boa nova, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso devemos de refletir a luz de Cristo. Mas os incrédulos, essa luz não resplandece, não é refletida neles. Nós devemos refletir a luz de Cristo. Então vamos continuar então a ler em Apocalipse 21, acerca do muro e das portas. Primeiro em Apocalipse 21, versículo 12, tinha grande e alta muralha. Eu escrevi aqui no slide, aqui na tela, diz, e tinha um grande e alto muro, estou a escrever aqui da Almeida Revista Corrigida, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas são os nomes das 12 tribos de Israel. E depois diz, da banda do Levante, tinha 3 portas, da banda do Norte, 3 portas, da banda do Sul, 3 portas, e da banda do Poente, 3 portas. Quer dizer, 3 de cada lado. Desses 4 lados, as 12 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ora, em primeiro lugar, vê-se aqui um muro grande e alto, símbolo da exclusão de tudo que é indigno de entrar na cidade. Depois vê-se 12 portas, e em cada uma das portas estão os nomes das 12 tribos de Israel. Cada tribo tem uma porta com o seu nome. Será que os gentios terão acesso pelas tribos que são atribuídas a ele? Por isso, Ruben vai ter certas nações gentias atribuídas à nação de Ruben, com a responsabilidade de ensinar e cuidar dessas nações gentias. E, por exemplo, Efraim vai ter responsabilidade sobre outras nações gentias, e assim adiante. Não sabemos, mas é possível que seja essa a razão de cada porta ter um nome no tribo, e cada nação sabe por que porta é que tem acesso. Depois vemos os 12 apóstolos, que são possivelmente os fundamentos do ensino, dos ensinos, que são de onde temos o exemplo, o testemunho, os fundamentos, o ensino que vem através dos apóstolos e da igreja. Por isso vê-se aí esta descrição do muro e das portas desta cidade. Continuando então agora a ler no versículo 15 a 17, diz, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Agora está aqui, vamos ver o tamanho deste muro e das portas. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados.
conforme a medida do homem, que é a de um anjo. Quer dizer, se fosse um homem a medir, um anjo a medir, seria a mesma medida. É a mesma medida. Ora, um estádio é cerca de 180 metros. Por isso vê-se que esta cidade, com 12 mil estádios de cada lado, ora, 12 mil vezes 180 metros, dá aproximadamente 2.160 quilómetros. Entendemos o tamanho de 2.160 quilómetros? Por exemplo, do norte, do ponto mais norte do Brasil ao ponto mais sul do Brasil, é pouco mais de 4.000 quilómetros. Isto quer dizer que é metade do ponto mais norte do Brasil ao ponto mais sul do Brasil, é o comprimento, ou largura, ou altura desta cidade. Irmãos, isto é uma coisa enorme. Ora, dizemos que o Brasil é grande. Esta cidade é grande. Quando diz que é grande cidade, como lemos, realmente é grande. Ora, exatamente como esta cidade é, não sabemos, porque diz que o comprimento, a largura e a altura é a mesma. Ora, podia ser um cubo, podia ser uma pirâmide. Não é descrito. E por isso é pura e simplesmente especulação, uma ou outra. Mas também, agora vemos que o muro era de 144 côvados. Ora, o côvado é cerca de 46 centímetros, praticamente meio metro. 144 côvados dá cerca de 64 metros de altura. Isto é só para termos uma ideia do tamanho, porque está aqui a descrever o tamanho desta cidade. Continuando agora, vamos ver acerca da beleza desta cidade. Em Apocalipse 21, versículo 18 a 21, vamos ler aqui a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedónia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardónio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Um ponto interessante é fazer um estudo acerca destas pedras preciosas e ver as suas cores. Seria um ponto muito interessante. Versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Imagine o tamanho dessa pérola. Uma porta, uma cidade deste tamanho, enorme deste tamanho, imagine o tamanho dessa pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. E por isso vemos aqui que, um quadro geral, uma gravura geral aqui, é uma beleza inconfundível, projetada a esta beleza para refletir a glória de Deus em várias cores brilhantes, um espectro de cores brilhantes. E por isso vê-se aqui a beleza desta cidade. No versículo 22, lê-se: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, vemos aqui que não há templo. Ora, no milénio, lembram-se de Ezequiel 40 a 42, vê-se no milénio um templo a ser construído. E por isso, claramente, não estamos a falar aqui desta cidade durante o milénio. Em caso houver alguma pessoa a fazer perguntas, olha, mas isto não será um milénio? Não, não é, claramente não é. Aqui é outra prova. E vê-se aqui que não há templo. Não há templo. Veja no versículo 23. Perdão, 23.
A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Isso já fiz uma referência há pouco, um bocadinho mais cedo, neste estudo, acerca da luz, o brilho, vem do Cordeiro. O Cordeiro é a lâmpada e nós refletimos como pérolas e como pedras preciosas, refletimos essa glória de Deus. Depois lemos no versículo 24, e as nações, isto é, os gentios, as nações gentias, não é só os israelitas, as nações, os gentios, dos salvos. Eu pus aí dos salvos porque é que está na maioria dos manuscritos. Na maioria, que há milhares de manuscritos. Embora as Bíblias modernas não usam a maioria dos manuscritos, ou o texto recebido, isso está na maioria dos manuscritos. E por isso, eu pus aí, porque é dos salvos. Pessoas perguntam, mas como é que as nações, então, são pessoas físicas? Não, é dos salvos. Dos que já estão salvos. Dos que já são seres espirituais. Andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Uma visão aqui muito linda desta beleza desta cidade e do futuro. Então, concluindo agora a ler os 3 últimos versículos que quero abordar hoje, do versículo 25 a 27, e diz: as suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe darão a glória e a honra das nações. Uma vez mais, as nações implicando aqui nações gentias. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Acesso à cidade é só por aqueles que têm a vida eterna, aqueles que têm o nome do livro da vida. Por quê? Porque os outros já morreram no lago de fogo. Isto é para lá, na nova terra e no novo céu, para lá, depois de tudo se queimar, depois de ter havido o lago de fogo. E por isso os habitantes têm vida eterna, os habitantes desta nova terra, deste novo céu, têm acesso a esta cidade, têm vida eterna e têm uma completa pureza moral. Mas que grande encorajamento, queridos irmãos, temos aqui nesta parte do Apocalipse 21.